Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, relembrar um pouco, né, do exemplo 2, o exemplo que está na apostila de vocês, onde nós vamos utilizar o método paramétrico para resolver um problema de resolução da equação da reta. Então, nós vamos ver aqui a resolução e a implementação desse exercício no ambiente do Octave. Então, qual que é a ideia desse exercício? Nós temos lá, olha, determine os coeficientes da reta que melhor se ajusta aos pontos dados na tabela. Então, nós temos aqui 4 pontos com coordenadas x e coordenadas y. Esses pontos foram plotados aqui só para vocês terem uma ideia, são quase que colineares, né? E a partir desses pontos, nós vamos usar a equação da reta, que você já conhece, né? Y igual a x mais b, para determinar os coeficientes da reta. O coeficiente angular, coeficiente A, que dá a inclinação dessa reta, e o B, que dá onde que essa reta intercepta o eixo Y. Então, a ideia nossa é encontrar essa equação geral da reta. Bom, então, nós temos nesse caso um sistema a ser resolvido composto por N equações de observação. O que são essas equações de observação? Então, cada observação daquela, y igual a x mais b, ou seja, cada valor y, nós vamos considerar como sendo uma observação. Então, para cada observação, eu vou ter uma equação do tipo y igual a x mais b. Então, se eu tenho 4 observações, meu n é igual a 4. Os parâmetros. Então, quais são os parâmetros que nós vamos precisar determinar esse problema? São os parâmetros que vão me dar a equação da reta, que é justamente o parâmetro A e o parâmetro B. Estão aqui, ó, A e B. Então, eu tenho dois parâmetros, né? U igual a 2. Bom, recapitulando que para eu poder aplicar o ajustamento, o número de equações tem que ser maior que o número de incógnitas. Então, se eu fizer a diferença aqui do número de equações menos o número de incógnitas, eu tenho o que nós chamamos de redundância ou graus de liberdade do ajustamento. Então, só faz sentido eu realizar o ajustamento de observações se eu tiver observações redundantes. Então, por isso que eu preciso ter essa redundância. Bom, então aqui eu tenho 2 graus de liberdade, é possível resolver esse problema. No método paramétrico, nós já vimos que as equações de observação, o modelo matemático, tem que ser do tipo LA, F de XA, ou seja, as minhas observações ajustadas vão ser dadas em função dos meus parâmetros ajustados, LA, F de XA. Então, a minha equação ela vai ter que ser montada obedecendo esse modelo matemático, esse formato do modelo matemático. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, o primeiro ponto, ele vai me dar a primeira equação. Eu tenho, ó, y do ponto 1 ajustado vai ser A, parâmetro A ajustado, vezes x1. Então, esse x de cada ponto aqui, ó, aqui nesse caso, eles estão entrando como valores constantes. Então, não entram como parâmetros, porque eles não vão ser parâmetros. Parâmetros são A e B. Tampouco como observações, que nesse caso nós consideramos observações sendo os valores da coordenada y. Então, para o ponto 1, y1 ajustado vai ser coeficiente A ajustado vezes x1 mais B ajustado. Para o segundo ponto,
y2 ajustado vai ser A ajustado, x do ponto 2, mais B ajustado. E assim por diante, para o ponto 3 e para o ponto 4. Tenho aí um conjunto de 4 equações para duas incógnitas. Bom, preciso também conhecer no método paramétrico o meu vetor das observações, o vetor LB. Então, esse vetor LB, lembrando que ele é um vetor de ordem n por 1, ou seja, ele vai ter n linhas. Se eu tenho 4 observações, então eu vou ter 4 linhas. E ele vai ter uma única coluna, porque ele é um vetor coluna. Então, ele vai ser composto pela primeira observação, pela segunda, pela terceira e pela quarta. Então, nós já vimos que essas observações são as coordenadas y de cada ponto. Então, está aqui, ó, y do ponto 1, y do ponto 2, do ponto 3 e do ponto 4. Bom, o que mais que eu preciso conhecer? No caso da matriz peso, vocês se lembram que quando as observações são não correlacionadas, essa matriz peso ela vai ser uma matriz diagonal. Né? Ou seja, eu não vou ter correlação entre as observações. Então, a observação 1 não é correlacionada com a observação 2. E assim por diante. Tá? Então, elas são não correlacionadas. Porque, só recapitulando, a peso ela depende da matriz variância e covariância das observações. Então, ela vai ser dada pelo sigma a priori, vezes a inversa dessa matriz variância e covariância das observações. Se eu estou dizendo que elas são não correlacionadas, significa que eu não tenho covariância. Portanto, na matriz variância e covariância. Né? Portanto, na peso também não tem. Se eu digo mais, se eu digo que as observações têm a mesma precisão, igual precisão, significa que a variância de cada observação é a mesma, lá na MVC, lá na matriz variância e covariância. Então, vamos supor que eu tenho uma variância lá de, sei lá, 10 centímetros, tá? Para cada observação dessa. Como o sigma a priori que eu adoto pode ser qualquer valor, se eu adotar um sigma de 10 centímetros, né, e multiplicar pelo inverso da MVC, vai acabar sobrando 1. Né? Por isso que eu falo que ela é unitária. Então, sempre que aparecer que as observações são não correlacionadas, eu vou ter uma matriz composta apenas pela diagonal principal, porque eu não tenho covariâncias. E sempre que aparecer que elas têm a mesma precisão, eu posso substituir, tornar a matriz peso uma matriz identidade. Tá? Bom, matriz A. O que é matriz A? Se recorda que a matriz A, em sendo um sistema de equações linear, como é esse caso, olha lá, eu não tenho, para ser um sistema não linear, eu teria que ter um parâmetro desse ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, por exemplo, ou um parâmetro multiplicado por outro. Tá? Então, não é o caso. Eu tenho aqui um parâmetro multiplicado por um valor constante. Isso não torna o sistema não linear. Tá? Continua sendo um sistema linear. Então, quando nós temos um sistema linear, essa matriz A é simplesmente a chamada matriz dos coeficientes. Então, ela representa os coeficientes que multiplicam cada parâmetro. Tá? Então, está aqui. Ó. Ela é da ordem também n por u, tá? Porque ela vai ter n linhas correspondente a n observações e u colunas correspondente a u incógnito. Então,
essa primeira coluna correspondendo a incógnita A, tá? Aqui, ó, A, e a segunda coluna correspondendo ao parâmetro B. Então, o coeficiente que multiplica x1, que multiplica A nessa primeira equação, é x1. Então, está aqui, ó, coordenada x do ponto 1. O coeficiente que multiplica B é simplesmente 1. Então, está aqui B igual a 1. E assim vou para os demais pontos, tá? X do ponto 2, 1, x do ponto 3, 1, x do ponto 4 e 1. Bom, ainda como o sistema é linear, o vetor L0 ele é simplesmente f de x0. É como se eu pegasse cada parâmetro aqui nessa equação, e substituísse por 0. Né? Então, a L0 ela vai ter dimensão n por 1 também. Então, ela vai ser 4 por 1. E toda composta por 0, 0, 0. Então, sempre que o sistema é linear, o vetor x0 ele é um vetor nulo e, consequentemente, o L0 também é nulo. Então, se eu fizer o vetor L, ele vai ser L0 menos LB. Como o L0 é nulo, é simplesmente eu pegar menos LB. Tá? Aqui eu tenho o vetor L, que eu preciso mais adiante para calcular o vetor U, né, das equações normais. Então, eu preciso desse L. Bom, equações normais. Então, as equações normais vão ser dadas por N e U, no caso do método paramétrico, onde a N é uma matriz de ordem U por U. Então, nesse caso, como A, só estudando as dimensões aqui, ó, a matriz A ela é N por U, mas como aqui ela está transposta, ela fica U por N. A matriz P é N por N e a A é N por U. Consequentemente, a N aqui fica U por U. Tá? Bom, aí é só eu fazer a transposta da A vezes a peso vezes a A. Eu tenho aqui a minha matriz N. Essa matriz N ela tem que ter uma característica muito importante, que ela tem que ser uma matriz inversível. Portanto, ela não pode ser uma matriz singular. Tá? Porque aqui mais na frente, ó, ela vai ter que ser invertida. Então, tem que ser uma matriz não singular. O vetor U é A transposto vezes P vezes L. Bom, A transposto fica U por N. Peso N por N, L, N por 1. E, portanto, U é um vetor U por 1. Ele vai ser 2 por 1 nesse caso. Né? Então, A transposto vezes a P vezes a L, tem aqui o meu vetor U. Como que vão ser os parâmetros ajustados? XA eles vão ser dados por menos a inversa da matriz N vezes o vetor U, que vai me fornecer, então, os dois parâmetros na ordem que eu estabeleci lá na matriz A. Então, o primeiro elemento aqui, ó, vai ser o coeficiente A, coeficiente angular da reta, e o segundo elemento, o coeficiente B. Então, está aqui coeficiente A, coeficiente B daquela reta que nós desejamos determinar. Bom, tendo os parâmetros ajustados, é importante também que eu calcule os resíduos, né, para ver o resíduo referente a cada observação. Né? Um resíduo alto em uma determinada observação pode ser suspeito de um erro grosseiro ou algum tipo de erro que está influenciando o ajustamento. O resíduo é dado por A vezes x ajustado mais L. Então, aqui, ó, todos os resíduos de cada observação.
Com os resíduos, eu tenho a possibilidade de calcular o fator de variância a posteriori. Então, nós temos o fator de variância a priori, que nós atribuímos lá no início do ajustamento, quando nós montamos a matriz peso, tá? Que pode ser, geralmente se adota um valor arbitrário, pode ser um valor, pode ser um outro valor que facilite eu montar a matriz peso, um valor qualquer. E eu tenho o fator de variância posteriori que eu calculo em função dos resíduos depois, no final do ajustamento. A comparação desse sigma posteriori com o sigma priori permite que a gente faça uma análise para ver se o ajustamento é aceito ou não a um certo nível de significância. Bom, sigma posteriori, VTPV N-U, então, transposta do resíduo vezes a peso vezes a resíduo, N menos U. Então aqui eu tenho o nosso fator de variância posteriori. Se o ajustamento for aceito, esse sigma posteriori é usado para eu calcular a matriz de variância e covariância dos parâmetros, que é sigma posteriori vezes a inversa da N. Então aqui eu vou ter a variância do primeiro parâmetro. Tá? É a variância do parâmetro A. A variância do segundo parâmetro é a variância do parâmetro B. Se eu quiser o desvio padrão, quando eu tenho a variância aqui, é só extrair a raiz e eu tenho o desvio padrão de cada parâmetro. Certo? Bom, isso então seria a nossa resolução desse problema. Vou passar agora para a gente fazer a implementação. Tá? Então vamos lembrar um pouquinho do ambiente do Octave. Então a gente vai aqui, olha lá, se lembrar, eu vou lá, Octave GUI. Bom, aqui nós temos janela de comandos, que é onde nós digitamos diretamente os comandos. Então, se eu não quiser trabalhar com script, se eu quiser fazer os comandos diretamente e executá-los imediatamente, eu venho aqui nessa janela de comandos e executo os comandos direto aqui. Aqui do lado esquerdo nós temos o navegador de arquivos, que me mostra os arquivos que eu tenho no diretório atual que eu estou trabalhando. Então eu estou aqui nesse diretório. Significa que os meus arquivos presentes nesse diretório vão ser mostrados aqui. Esse ambiente de trabalho me mostra todas as variáveis que eu criar. Então, se eu criar uma variável escalar aqui, por exemplo, A igual a 1, olha lá, ele criou isso aqui, ela é do tipo double, ela tem dimensão de 1 por 1, o valor que está atribuído a ela e aqui outros atributos. Tá? E aqui é um histórico de comandos que foram executados, né, durante a sessão. Se eu fechar o Octave e iniciar de novo, isso aqui se perde. Né? Por isso que é interessante que a gente use scripts, né, para fazer os nossos cálculos. O script fica salvo, a gente não perde. Para fazer os scripts, a gente vem aqui nessa janela do editor, tá? Ou editor. Na janela do editor, a gente começa a fazer então a nossa execução. Bom, então vamos pegar esse primeiro exemplo e eu vou traduzi-lo aqui para o Octave e a gente vai lembrar um pouco de alguns comandos importantes no Octave. Bom, primeiro é importante, se a gente quiser escrever, documentar o que a gente vai fazendo aqui no Octave, eu posso utilizar essa tecla do porcentagem, que ela permite então que eu escreva um comentário e esse comentário não vai ser lido, não vai ser executado pelo programa. Eu posso escrever qualquer coisa.
É importante que a gente escreva sem acentuação, porque ele costuma dar algum problema de configuração. Ele não aceita muito bem alguns caracteres especiais. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, exercício, exemplo 2, tá? Então, isso aí não vai ser interpretado pelo comando, pelo Octave. É apenas para eu me localizar que exemplo que eu estou trabalhando, né? Se eu quiser documentar alguns comandos que eu vou fazendo, como eu vou fazer aqui para vocês, que é importante. Um outro comando que a gente costuma usar logo no início dos scripts é o clc. Esse comando ele serve para limpar a janela de comandos. Então, quando eu executo o programa, quando eu executar esse script, tudo que tiver aqui na janela, ele vai executar nessa janela de comandos. Quando eu dou um clc, olha lá, ele apaga tudo que tem naquela janela de comandos. Então, ele limpa a janela de comandos. Só que esse clc não limpa variáveis. Vocês perceberam aqui, ó, que a variável A que eu tinha criado, ela continua aqui. Não limpou. Aí eu vou ter que usar um outro comando que eu chamo clear. Esse comando, então, ele serve para limpar variáveis. Então, olha lá, se eu voltar na janela de comandos e der um clear, percebam o que vai acontecer aqui com a variável A. Opa, desculpa. Clear, olha lá, sumiu. Então, tudo que eu tiver ali vai ser limpo. Então, eu costumo começar os meus scripts sempre com esses dois comandos. Bom, então vamos lá. Voltando aqui, ó, nós temos número de equações n igual a 4. Então, vamos colocar aqui, ó, número de observações n igual a 4. Outra coisa importante, pessoal. Se eu quiser que o Octave execute o comando, mas não mostre o valor dessa variável aqui quando ele estiver executando, é só colocar um ponto e vírgula no final. Tá? Se eu não deixar esse ponto e vírgula, quando ele executar essa linha, né, essa linha 7 aqui, ó, referente a esse comando, ele vai mostrar lá na janela de comandos n igual a 4. Então, por exemplo, ó, n igual a 4. Ele mostrou. Se eu digitar n igual a 4, ponto e vírgula, perceberam que ele não mostrou mais aqui, ó, o valor da variável? Mas ele armazenou. Ele só não mostra. Então, muitas vezes a gente quer executar um script que tem muitas informações, a gente só quer que ele mostre o resultado final, a gente está colocando ponto e vírgula no final. Ok? Então, isso é importante. Bom, passamos então aqui para o número de parâmetros. Então, número de parâmetros, U igual a 2. Tá? Então, U igual a 2. Bom, e aí a gente passa então para a montagem. Bom, a redundância a gente não precisa colocar, né? A gente sabe que existe redundância. O modelo matemático está escrito aqui, também não precisamos colocar. Tá? A gente passa então para a montagem do vetor das observações. Então, vetor das observações, que é o vetor LB, ele vai ser composto pelas minhas observações. Então, quando eu vou montar um vetor, eu tenho que colocar então lá, ó, abro colchetes, né? 2951.76 é a minha primeira observação. Bom, lembrando que aqui ele também utiliza ponto, não é vírgula. E quando eu vou, como esse aqui é um vetor coluna, eu tenho que colocar cada elemento em uma linha.
Então, para eu pular de linha no octavo, eu coloco ponto e vírgula. E venho com o segundo valor, 3205.13. Ponto e vírgula novamente. Vou para o terceira observação. 3713.80. E a última observação, 4335.92. Ponto e vírgula novamente. Montei o vetor das observações. Bom, seguindo a sequência lógica, nós temos lá o vetor L0. Vetor L0, que é dado por f de x0. Como nós temos um sistema de equações linear, nós já vimos que esse L0 ele vai ser nulo. Então, 0, 0, 0, 0. Tá? E aí, a partir do L0 e do LB, eu já pulei uma etapa aqui, eu estou aqui na frente, ó, L0 menos LB, eu tenho o vetor L. Então, o meu vetor L, que é L0 menos LB, eu tenho lá L é igual a L0 menos LB. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui agora. Matriz peso. Matriz peso. Como que é a matriz peso? A matriz peso, que é P, ela é dada geralmente por sigma a priori vezes a inversa da MVC das observações. Tá? Essa é a forma que é dada a matriz peso. Como nós falamos que a matriz peso desse exemplo em específico, as observações são não correlacionadas e de igual precisão, a peso passa a ser uma identidade. Então, ela é 1, 0, 0, 0. Montei a primeira linha da matriz peso, olha lá. Aí eu coloco ponto e vírgula para ir para a segunda linha. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Terceira linha, 0, 0, 0, 1. E quarta linha, 0, 0, 0. Opa, peraí. Aqui não, aqui é 0, 0, 1, 0. E aqui 0, 0, 0, 1. Matriz peso montada. Bom, depois nós temos a matriz dos coeficientes. Como é um sistema linear, essa aqui é chamada de matriz dos coeficientes. Matriz A. Se fosse um sistema não linear, eu chamaria essa matriz de matriz das derivadas parciais em relação aos parâmetros. Eu teria que derivar as equações em relação aos parâmetros. Né? Nesse caso não é necessário, porque são apenas os coeficientes. Então a matriz A ela vai ser 1254.72 e 1, que montei a primeira linha, 1362.50 e 1, montei a segunda linha, 1578.94 e 1, 1843.68, 1, fechou, montei a matriz A.
A L nós já montamos, vamos fazer equações normais. Então, vamos lá, ó. Equações normais. Então, a matriz N é A transposto, lembrando que o transposto é esse apóstrofo, A transposto vezes A peso vezes A. E a U é A transposto vezes a P vezes a L. Ok? Vamos para o vetor dos parâmetros ajustados. Então, parâmetros ajustados. Então, o vetor x ajustado, xa, ele vai ser menos a inversa da n, olha lá, pessoal, inv de n, vezes a u. Eu não vou pôr ponto e vírgula porque eu quero que ele me mostre esse resultado. Aqui eu vou ter então os dois parâmetros, né, que a gente calculou. Os resíduos, vetor dos resíduos. Que é o vetor V. Ele vai ser A vezes x ajustado mais L. Também vou deixar sem ponto e vírgula para ele poder me mostrar. E sigma a posteriori. Eu vou chamar aqui de sigma underline post. Ele vai ser... Vou abrir o parênteses para eu poder fazer o numerador dessa equação. Vai ser V transposto vezes A peso vezes AV, dividido pelo, vou abrir parênteses para fazer o denominador, N menos 1. E, finalmente, a gente chega aqui no fator de variância A, aliás, desculpa, na matriz de variância e covariância dos parâmetros ajustados. Então, a MVC dos parâmetros ajustados. Ela vai ser dada, vou chamar de MVC de XA. Ela vai ser dada pelo sigma a posteriori vezes a inversa da N. Bom, então está aqui, esse é o script, né, referente a esse exemplo, e aí basta eu executá-lo. Bom, antes de mais nada eu vou salvar esse script aqui, ó, salvar aqui. Eu vou salvar aqui em D2 pontos. Octave. Vou criar uma pasta aqui, aula 1. E vou salvar ele aqui dentro, tá? Vou salvar como exemplo 2. Lembrando que ele salva isso lá numa extensão .m, que pode ser executada tanto no Octave quanto no MATLAB, né? E às vezes algumas restrições no Scilab e outros softwares similares. Bom, feito isso, eu vou executar esse programa. Uma outra opção que eu posso... Tem duas opções para executar. Ou eu venho aqui, olha, salvar arquivo e executá-lo. Então ele vai salvar e automaticamente executar ele lá na janela de comandos. Outra opção é eu vir aqui na janela de comandos e chamar o nome do arquivo M. Só que nas duas situações é necessário que aqui, ó, isso é muito importante, pessoal, esse diretório esteja setado, esteja configurado para a pasta onde está o arquivo que eu quero executar.
Então eu quero executar o meu arquivo que eu salvei lá, ó, em D, Octave, aula 1, seleciono a pasta. Ó, ele está aqui, tá? Então eu posso simplesmente executar esse arquivo. Tá? Então vem aqui, ó, exemplo 2, executo. Tá? Ou a outra opção que eu falei é vir aqui e ele também executa. Então temos aqui, ó, eu esqueci de colocar lá o ponto de vírgula no L0, né? Aqui, ó, para ele não mostrar. Mas aqui nós temos, ó, coeficiente A, coeficiente B, os resíduos de cada coeficiente e aqui a matriz variância e covariância, né? Só verificando os resultados aqui, ó lá, XA 2,3501, aliás, coeficiente A 2,3501, coeficiente B 3,0207. Bom, serve para a gente lembrar uma outra coisa aqui. Se eu quiser mostrar o número com mais casas decimais, simplesmente venho aqui e coloco format long. Ele vai formatar para que os números sejam mostrados com mais casas decimais. Executo novamente. Olha lá. Agora os números estão sendo mostrados aqui com mais casas decimais. Né? Então, muitas vezes é importante que a gente tenha esse número com formato double, em formato maior. Bom, esse exemplo foi isso, né? Um exemplo bastante simples, mas que mostra todas as etapas de execução do método paramétrico.